certo? Então, gente, olha, o colesterol ele é muito mal interpretado, né? E sem colesterol não tem vida. Por quê? Porque o colesterol faz hormônios. A própria vitamina D, que é um hormônio, depende do colesterol. O cortisol, a progesterona, a testosterona, o estradiol, todos esses são hormônios esteroidais. O que são hormônios esteroidais? São hormônios que precisam do cortisol, a partir do cortisol que eles são produzidos, né? Tem os hormônios peptídeos, que são proteínas, como T4, T3, esses não. Mas esses outros, que só da vitamina D, que não é vitamina, é hormônio, se precisar do colesterol, não precisa falar mais nada, né? Porque sem a vitamina D também, ninguém consegue viver. Olha, a membrana celular é formada de fosfolipídios, né? Que também precisa do colesterol. A bile precisa do colesterol. A bainha de mielina, né? Que encapa os neurônios. Sem a bainha de mielina, não, o impulso saltatório lá é muito lento, né? Então, as conexões nervosas ficam lentas. Por isso que quem tem pouco colesterol tem um raciocínio lento também, tem fadiga, tem falta de libido, porque não produz hormônio, então tem uma série de problemas, né? Só que tem o seguinte, né? O colesterol não pode estar no corpo inflamado, porque se você tiver inflamações no corpo, ele vai oxidar, e aí sim ele faz mal, só nessa hipótese. Se ele estiver oxidado, em vez de ele trazer benefícios, ele vai trazer malefícios, tá? Então, é isso que a outra medicina, o tipo de profissional não entende. Pensa que o colesterol é provocador de infarto, não existe nada que comprove isso. Aliás, pelo contrário, a maioria das pessoas que infartam tem o colesterol normal. E também tem uma confusão que as pessoas também confundem aterosclerose com arteriosclerose, né? Então, falar, o colesterol deu arteriosclerose. Não. A aterosclerose é o ateroma, é a placa de gordura que entope a artéria, né? Agora, arteriosclerose é quando a artéria está dura, está enrijecida, e por depósito de cálcio. Por que deposita cálcio na artéria? Porque a pessoa não suplementa com a vitamina K2 e MK7, que é essa vitamina que faz com que o cálcio chegue nos ossos e nos dentes. Se não tiver ela, vai começar a depositar em outros lugares, em tecidos moles, né? Então, a artéria tem que ter o quê? Ela tem que ter um poder que chama de complacência. O que é isso? Poder de complacência. É quando a artéria expande e recolhe, expande e recolhe. Ela tem que ter elasticidade, tem que ter colágeno, tem que ter elastina, né? Então, no endotélio, o endotélio é a camada interna do vaso. Quando ele está inflamado, isso não acontece, a artéria fica dura, né? Então, se por um acaso, né, vai ter um trombus lá, o que acontece? Um trombus é um coágulo, né? Então, a artéria começa com um lumen, né, é largo, mas depois ela vai tendo ramificações. Vocês já viram um desenho, né, da vascularidade do ser humano? Tem fotos aí, né, na internet, em livros, que os vasinhos, né, as artérias vão se ramificando até formarem bifurcações com os vasinhos bem fininhos. Então, vamos supor, acontece um trombo lá, ele pode ficar preso nessa bifurcação e deixar, né, de levar o oxigênio, né, porque se a artéria entope, claro, não vai haver fluxo sanguíneo, o sangue leva o oxigênio, as hemácias, né? Então, ela começa a ter falta de oxigênio numa grande parte do corpo, que chama cunha, né? Quando vai fazendo assim. Agora, se a artéria tiver ainda esse poder de complacência, essa elasticidade de recolher, expandir, o trombo vai conseguir passar, tá? Mas se tiver a placa de gordura e ainda a artéria dura, enrijecida, aí que vem o infarto, os AVCs da vida, né? Quando acontece no cérebro. Então, a artéria saudável não gruda gordura, tá? Embora o colesterol não seja uma gordura. Tudo que termina em ol é álcool, tá? Então, colesterol, etanol é álcool, tá? Quem transporta o colesterol, que é uma lipoproteína.
Quando tem lipo, por exemplo, vitaminas lipossolúveis. Lipoproteína. Lipo, esse radical, quer dizer gordura, tá? Então, tem essa confusão também. Então, quanto inflamação, mais colesterol oxidado. Então, mais inflamação, mais colesterol inflamado, e é uma combinação letal, né? Por isso que a primeira causa de morte no mundo ainda são doenças cardiovasculares. Então, você pode até fazer, já vão anotando aí os profissionais, pedir um exame do quê? De LDL oxidado. Não importa quando eles pedem LDL, e daí? Se o LDL não está oxidado, ele não tem problema nenhum. Não existe essa relação LDL colesterol ruim. Mas acham que ele é ruim por quê? Porque ele que vai lá na artéria consertar o dano. Por exemplo, que danos que a artéria pode levar, né? O que pode ocasionar dano no endotélio de uma artéria? Sangue grosso, sangue viscoso por causa da diabetes, né? Porque a pessoa come muito carboidrato, o sangue começa a glicar, fica caramelizado, né? Porque uma proteína com aminoácido glica, e aí começa a lesionar, né? Aquele sangue grosso lesionar a parede do endotélio. Homocisteína alta. Homocisteína é um marcador inflamatório de AVC, de câncer, de doenças degenerativas, inclusive de depressão, e esse exame nem é pedido. Por isso que no curso lá eu dou uma lista de exames, né? São 70 exames que eu costumo pedir para os meus pacientes, e vocês vão ganhar essa lista aí, né? Quem fizer o curso, e vão saber interpretar, porque eu ensino na prática como interpretar. Então, por exemplo, o cisalhamento dessa substância homocisteína, que é uma proteína, ela bate no vaso lá dentro, quebra e lesiona, quebra e lesiona. Entendeu? Então, o sangue grosso, a homocisteína, que não pode estar alta, causa lesões, é como num cano, né? Vai perfurando o cano lá. Quem é o Durepócris para arrumar o cano? É o LDL. Então, o fígado produz mais, ele que produz o colesterol. Então, vê essa história, não vou comer, a fonte externa de colesterol é muito pouco dos alimentos. A fonte interna, a produção interna, o fígado começa a produzir colesterol de acordo com a necessidade. Por exemplo, se a pessoa não produz mais hormônios, ele entende que precisa produzir hormônio. A pessoa não produz porque está na menopausa ou na andropausa. E o hormônio precisa do quê? De colesterol. Os esteroidais, como eu falei, cortisol, progesterona, estradiol, testosterona. Ele entende, tem que produzir mais colesterol para fazer mais hormônio. Ele não sabe fazer hormônio, mas ele produz o colesterol. A pessoa está lá com o endotélio inflamado, está com uma lesão endotelial. Vou produzir mais colesterol para ir lá arrumar. Entendeu? Então, o corpo regula. É o corpo que regula a necessidade do colesterol. Aí fica tomando remédio para baixar, né? Então, se a pessoa está oxidada, está inflamada, com hábitos ruins, alimentação ruim, toxinas, vai oxidar o colesterol. E aí sim, ele é perigoso. Então, você pode pedir um exame, por exemplo, um doce, né? Que eu vou falar aqui, LDL oxidado. Então, gente, tem uma enzima que chama hidroximetilglutaril-coarredutase, né? Que é o HMG-coarredutase. O que forma essa enzima? Ela produz o colesterol e a coenzima Q10. E ela que é inibida pelas estatinas. Por isso que quando você recebe aquela linda receita de estatina, além do colesterol, vai depredar seus níveis de coenzima Q10, tá? E aí vai causar um monte de problema também. Então, essa HMG-coarredutase, ela produz as lipoproteínas que vão carregar o colesterol, tá? Tem que ter uma lipoproteína. Então, gente, o que vai acontecer? O colesterol, né, tem que ser carregado por uma gordura, tá? Por uma lipoproteína, que é o LDL, que é formado pela apolipoproteína B, e o HDL, que é formado pelas apolipoproteínas A. São essas partículas, né? Então, gente, é o outro exame que se deve pedir, que eu peço também. A relação da ApoA com a ApoB. Ou melhor dizendo, a relação da ApoB
com a ApoA, porque você vai dividir a ApoB pela ApoA. Não adianta só ficar pedindo LDL, o HDL é importante, né? Mas tem que ver essas lipoproteínas, a relação entre elas. Então, se você faz a conta, apolipoproteína B pela apolipoproteína A, essa conta tem que ser menor que 0,6. Porque maior que isso, o que quer dizer? Que o colesterol está pegajoso e aquela placa de gordura pode se depositar na artéria, vai grudá-la. E se tiver maior que isso, é culpa sua, porque é você que se inflamou. Não é culpa do colesterol, tá? Então, isso é um dos exames que deve ser pedido também. Outro exame também, a lipoproteína A, que é diferente da apolipoproteína A. Essa é lipoproteína A, que tem que estar menos de 30, tá? E ela avalia se o paciente herdou, né, a tendência de dislipidemia. O que é dislipidemia? Esse descontrole lipídico do colesterol, tá? Então, isso daí vem de herança. Então, tem gente que não abaixa o colesterol de jeito nenhum. Fica 500, né? 400, 500. Essas pessoas, sim, a indicação de estatinas pode ser usada sim nessas pessoas. Mas não é todo mundo que tem isso. Eles dão para todo mundo a estatina. Então, quem tem níveis que eles acham que é alto de colesterol, fica tomando remédio, atua, e diminuindo o próprio colesterol que é necessário para fazer tudo aquilo que eu falei no começo, e ainda por cima depreda o nível de coenzima Q10. Né? A outra conta e outro exame que se pode pedir é colesterol total dividido pelo HDL, que tem que dar menor que 4. E o ideal seria 3,3. Tá? 3,3. E também esse daqui eu sempre falo, dividir o triglicérides pelo HDL, o ideal é 2, né? Mais até 2,5 é tolerável. Se der mais que 2,5, o LDL quer dizer que o seu LDL está oxidado e você está com resistência à insulina. Então não precisa ficar se fixando quanto que está o LDL. O que importa é se ele estiver oxidado. Se ele tiver tem 11 partículas de LDL, somente 2 são nocivas quando as moléculas são pequenas e densas. Porque, por exemplo, a homocisteína está alta, né? Que é uma proteína. Ela lesionou a parede do endotélio. Então, essas partículas pequenas lá do LDL não podem entrar lá, porque aí vai acumulando. Os macrófagos vêm, porque é inflamação. Opa! Tem inflamação lá, tem inflamação, vamos combater a inflamação. Os macrófagos vão lá e vão englobar lá o LDL, que já está oxidado, já está inflamado. Eles englobam, formam as células esponjosas, e essas células esponjosas são grandes, né? Então, quando ela é grande, ela vai acumulando lá e vai entupindo o vaso, vai entupindo a artéria. E isso que ocasiona um infarto, um AVC. Mas tem toda uma história por trás. Não é o colesterol que estava alto, não tem nada a ver isso daí. Tem toda uma história de inflamação por trás, né? Que lá o médico, o profissional lá não vê isso, ele só quer saber de dar remédio, porque custa pensar, né? Então dá muito trabalho pensar, estudar, então é mais fácil lá passar uma estatina, mesmo porque é o remédio mais rentável, né, para a indústria farmacêutica. Então, quais são os marcadores para você saber se você tem uma inflamação silenciosa? É a famosa inflamação subclínica, aquela que você não sente. Então, tem que pedir PCR, ultrassensível, não é o PCR do Covid, é ultrassensível, né? Fibrinogênio, que o ideal seria 250. Uma homocisteína, o ideal seria de 3 a 9, mas 9 eu já acho muito, viu? Até 8. Então, se a homocisteína está alta, você não está metilando. O que é metilação? Você tem que transformar a homocisteína em metionina, em SAMe, em cisteína, tá? Tem que fazer a cascata lá. A homocisteína não pode ficar circulando no sangue. E menos de 3 também é ruim. Nem de mais e nem de menos, porque menos que 3 não está metilando também. Então, tem que indivíduos saudáveis, de 3 a 6, e indivíduos que têm alguma comorbidade, alguma doença autoimune, até 9 é tolerável. Outro exame, ferritina.
Ferritina, já fiz várias lives aí de ferritina, de ferro, né? Então tem que estar entre 70 a 150. Se tiver mais que isso, é porque está inflamado. Se tiver menos que isso, é porque tem pouco ferro. E o ácido úrico, que tem que estar menor que 4, porque o ácido úrico, se o ácido úrico estiver alto, é problema mitocondrial, é marcador de morte. Ácido úrico não pode estar alto, porque mitocôndria defeituosa, as mitocondriopatias causam doenças graves e morte. E o ácido úrico é um marcador de mitocôndria. Então, como eu falei, das estatinas, e eu garanto que muita gente aqui toma simvastatina, rosuvastatina, toda a família inteira das estatinas. Elas depredam a coenzima Q10, porque a mesma enzima, a HMG-CoA redutase, faz o colesterol e faz a coenzima Q10. O remédio, a estatina, ela bloqueia essa enzima, ela anula essa enzima. Aí não vai formar colesterol e nem a coenzima. Então, a estatina deveria já vir pelo menos com a coenzima Q10, pelo menos repõe o que ela depleta, né? Mas não, né? Não sei porque. Eu vou inventar uma estatina com coenzima Q10. Vai fazer o maior sucesso. Mas só para quem precisa, né? Não é para ficar dando para todo mundo estatina. E a maioria não precisa. Então, quando depleta a coenzima Q10, o que acontece? Não faz ATP, não faz energia, e o coração é um órgão que está sempre trabalhando, ele precisa muito de mitocôndria, de ATP. Então, o próprio remédio prejudica o próprio coração. O remédio é para doença cardiovascular e ele mesmo está prejudicando, né? E a maioria dos remédios, o antidepressivo da depressão, é assim, o remédio para o coração dá problema cardíaco, geralmente é assim mesmo, né? Então, muitos que usam infartam igual, porque não mudaram seu estilo de vida. Então, a pessoa vai infartar do mesmo jeito, porque já foi comprovado que a maioria das pessoas que têm infarto não tinham colesterol alto. Não tinham. Tá é estatística isso, não estou inventando. E a maior morte de causa ainda é o colesterol. Falam que o câncer está lá, né? Está cabeça a cabeça, né? Está quase passando. Mas é porque as pessoas realmente não mudam o estilo de vida, ficam culpando o colesterol, sendo que a maior parte dos que infartam, né, tá com colesterol normal. Então, como eu falei, o colesterol não é uma gordura, é um álcool, né? Então, quem transporta o colesterol são essas lipoproteínas e elas, sim, são gorduras, né? Como os hormônios, eles têm que ter transportadores, porque senão eles se diluem lá no meio sanguíneo. Então, gente, não tem que se preocupar assim, com o colesterol e tal. Tem que se preocupar com os triglicerídeos. Ou triglicerídeos. Que o nome certo seria teria que ser triglicerol, trialglicerol. Por quê? Porque o triglicerídeo, como o nome diz, é formado de 3 ácidos graxos e um glicerol, tá? Então, esses ácidos, o glicerol tudo bem, né, que é um álcool, mas o ácido graxo, que é uma gordura, esse daí que é o problema. Esse que vai acumular no tecido adiposo. Não que os ácidos graxos sejam ruins, não que as gorduras sejam ruins, mas em excesso, quando fica ácidos graxos livres, sem função, eles começam a acumular, né? Então, a pessoa é sedentária. Não faz uma beta-oxidação, não faz uma queima de gordura. O que vai acontecer? Né? Vai acumular lá no fígado e nos músculos. Né? Então, é muito mais importante olhar o triglicerídeo aumentado do que o colesterol aumentado. Não é o colesterol que causa dano, é o triglicerídeo. Um triglicerídeo alto com HDL baixo, pronto, né? E tá cheio de gente assim. Porque o HDL é um protetor, ele baixo aumenta o risco cardíaco. Então, fica tomando estatina, vai abaixar o HDL também, né? Então, o infarto está relacionado com triglicerídeo, não com colesterol. Então, como é um perfil lipídico? Bom, tem que ter o triglicerídeos menor que 100
né? Tem gente que tem 200, 300. O HDL tem que ser maior que 60, já vi exames aí de 30 de HDL, mas também não pode ser muito alto, entre 60 e 80. Tá? Para homens, até 75. E também depende da molécula da HDL, porque ao contrário do LDL, que as moléculas pequenas e densas que são as nocivas, o HDL, as grandes, tá? As grandes que são nocivas. Então, se um HDL muito alto, começa a dar problema também, começa a oxidar. Né? Então, tem também um outro exame, né? Vocês veem que eu estou aí soltando os exames, hein? Quem for esperto vai anotando, né? Quem quer ser meu aluno vai ter muito mais informação do curso. Então, tem um exame que chama inflamograma, tá? Só que é caro, tá? Por isso que não é muito falado, eu mesma não peço, porque eu já peço 70 exames, ainda vou pedir mais esse, já dá para ver quando a pessoa está inflamada ou não. Mas, enfim, né? É mais uma opção. Ele mede o nível de interleucina 6, que a interleucina 6 é uma das interleucinas pró-inflamatórias. Mede também a fosfolipase A2. Então, ele mede, ele mede? Ele mede a estabilidade da placa de gordura. Olha que interessante. Então, se a placa está se soltando, né? Lembra que eu falei? Aquela placa lá, não só o trombo, que é um coágulo sanguíneo, mas a placa de gordura pode se soltar, pode ir lá naquela bifurcação dos vasinhos pequenos e entupir, ou se a placa está presa lá, está estável, menos mal, né? Então, ele mede isso, tá? A fosfolipase lá é da membrana. Então, esses exames podem ser pedidos, alguns devem ser pedidos, né? Todos aqueles, fibrinogênio, homocisteína, né? Todos esses devem ser pedidos porque são marcadores inflamatórios.